aí galera, tudo bom? Mais um vídeo aqui da série de rotinas e o papo de hoje vai ser sobre revisão. Eu sempre falo da minha metodologia, a jornada de organização, onde a gente passa por 6 etapas para uma vida mais organizada. A gente começa a se organizar pensando no propósito, a gente prioriza as nossas atividades, fazemos um planejamento dessas atividades e projetos, realizamos a prática dessas atividades no dia a dia e quando a gente chega nessa parte da prática, pode ocorrer muita resistência, a procrastinação pode pegar e aí a manutenção dessa organização pode não funcionar muito bem. Por isso que a 5ª etapa da minha metodologia é a persistência. E um elemento fundamental nesse processo de persistência é a revisão. Por isso mesmo, a rotina de revisão, ela é essencial. Então, bora conversar um pouquinho sobre como que essas revisões podem funcionar como rotinas no seu dia a dia. Como eu comentei com vocês, rotina é todo aquele processo que a gente realiza com frequência e depois de um determinado tempo praticando essas rotinas, praticando essas atividades, esses rituais no dia a dia, esses processos acabam virando hábito na vida da gente. E muitas vezes coisas realizadas no piloto automático. Né? E o que é esse piloto automático? Né? É pensar assim, poxa, eu não posso passar esse dia aqui sem minha revisão, parece que tá faltando alguma coisa. É assim que eu me sinto quando eu não faço a danada da revisão. E a revisão, gente, ela é um processo que ajuda a manter as coisas funcionando. Quando você estava na escola, lembra que tinha que fazer a revisão do conteúdo antes da prova e que se não tivesse esse momento de revisão, você não conseguia fixar esse conteúdo? Eu não sei você, mas eu era muito assim, eu preciso de revisões para garantir que os processos estão funcionando. Então eu gosto de fazer revisão antes de viajar, eu gosto de fazer revisão nas minhas atividades para a semana, no que eu vou fazer no próximo dia. E revisão é uma rotina que você pode instaurar no seu dia, que ela não precisa ser longa. Eu vou comentar com vocês aqui de 4 revisões que eu considero que são super importantes e que eu pratico na minha rotina e que fazem muita diferença no meu dia a dia e fazem com que os meus projetos rodem de uma maneira muito mais tranquila, tá? A primeira revisão é a revisão diária. Essa revisão diária é uma rotina que eu faço depois do meu dia de trabalho, geralmente quando eu fecho minhas atividades, é a última coisa que eu faço no dia, e ela tem alguns passos que eu garanto aí para garantir a qualidade do dia seguinte, tá? Então nessa revisão diária, o que eu faço? Eu pego as minhas atividades, o meu calendário, tudo que tá ali, faço uma revisão desse calendário, vejo como que está o meu tempo no dia seguinte, o que eu posso encaixar, né? Então eu já comentei aqui com vocês sobre as rotinas de trabalho, que são as rotinas mais office, as rotinas de projeto. Então dependendo do meu dia seguinte, eu consigo já estipular como vão ser os meus blocos de atividades de trabalho. Então a primeira coisa que eu faço na minha revisão é realmente dar uma olhada nas atividades que eu realizei no dia, no que eu preciso para o dia seguinte e já estabelecer esses acordos aí que são necessários para ver as atividades acontecerem, tá? Dentro da minha revisão diária, eu também vejo se tem alguma resposta que passou batido e trago essa resposta. Se eu não conseguir responder imediatamente no momento da revisão, eu já me organizo para responder no dia seguinte, para não deixar nada pendente, né? Então eu gosto de fazer essa revisada nas minhas redes, no e-mail, no WhatsApp, para garantir essas respostas. Depois que eu vejo o calendário, vejo as atividades, vejo essas respostas, aí eu já vou para coisas mais específicas, né? Então assim, eu olho o meu calendário e vejo, amanhã eu vou ter uma gravação fora. Então eu já separo um lanchinho, coloco na mochila, vejo se os meus carregadores estão na mochila para eu sair, separo minha roupa para o dia seguinte. É muito mais fácil a gente fazer isso no momento da noite do que ficar correndo durante a manhã para preparar todas essas coisas, né? Então o momento de revisão é para dar aquela assegurada que o seu dia seguinte vai rodar de uma maneira mais tranquila. Você já deixa tudo separado, já faz ali uma conferência nas suas atividades para deixar tudo garantido, tá? Essa é uma revisão importante. A outra revisão que é essencial é a revisão semanal. Eu gosto muito de pensar que a revisão semanal é aquilo que traz a consistência para os nossos dias, né? Se você for parar para pensar, um mês tem mais ou menos 4, 5 semanas, alguns meses, né? Meio picotadinho assim. Então, se a cada semana você tiver contato com as suas atividades, os seus projetos podem rodar de uma maneira muito mais tranquila. Se você for fazer uma revisão só quando começa o mês e no início do próximo mês, muitas coisas podem se perder nesse processo. Agora, quando você entra em contato com o seu planejamento, com seus acordos, com as suas atividades semanalmente,
fica muito mais fácil de você replanejar alguma coisa, reprogramar alguma coisa e entender padrões, né? Eu uso muito o Bullet Journal para fazer esse acompanhamento de atividades. O meu Bullet Journal é minha ferramenta de acordo, né? Então eu coloco ali o meu acompanhamento de rotinas ao longo da semana, os projetos que eu quero concluir ao longo da semana, e toda semana eu paro no meu domingo, geralmente no final do domingo, para realizar essa revisão semanal. Dou uma olhada no meu Bullet Journal, vejo tudo que tá ali, que foi realizado, o que ficou pendente, como que foi o andamento da minha semana, e tiro insights super preciosos desse Bullet Journal. Vou te dar um exemplo. Tem dias, assim, que acontece de eu completar todas as minhas atividades, trabalhar muito e ver que eu fiquei ali 6 horas concentrada no trabalho, ou então que eu passei um pouquinho mais de tempo de trabalho e não consegui dar conta de algumas atividades pessoais, como, por exemplo, praticar uma atividade física, fazer uma caminhada, ou organizar a minha alimentação. Então eu já vejo padrões, né? Significa que, assim, se eu trabalhar demais e passar do meu horário, do meu limite, né, de horário de trabalho, eu deixo de lado algumas coisas que são importantes para mim. E se a gente acaba acompanhando isso toda semana, a gente vai entendendo muito melhor desses processos e da nossa própria organização, da nossa maneira de ver as coisas acontecendo. Então, revisão semanal, essencial. Outra revisão que é muito importante é a revisão mensal. Todo mês você olhar quais são os projetos, quais são as coisas que você quer ver acontecer no mês seguinte e fazer aquele mesmo desenho, olhar as suas atividades, olhar os seus projetos, olhar os seus compromissos, as coisas que você quer realizar, se vai ter alguma viagem, se precisa organizar alguma coisa, dar toda aquela revisada e estipular aí os próximos passos em relação a esse próximo mês, tá? Super legal fazer essa revisão mensal aí um pouquinho antes do mês começar. Eu geralmente faço ali entre os dias 26, 27, porque aí quando entra o mês eu já tô com esse mês pensadinho. Tá? Outra revisão legal que eu gosto de fazer é uma revisão trimestral. Eu já comentei no blog, vou deixar o link aqui para vocês, sobre como eu me organizo com estações, tá? Eu me organizo com essa separação da natureza, de organização através das estações do ano, no inverno, verão, primavera. Eu gosto muito de me basear com a natureza para realizar as minhas organizações, né? E a cada trimestre eu faço um replanejamento de atividades. Então, eu geralmente não coloco projetos para o ano inteiro. Eu coloco nortes para o ano, né? O meu norte agora de 2018, por exemplo, é conectar, masterizar e aprofundar. Então, a cada trimestre eu vejo qual desses nortes eu vou trabalhar e aí sim eu estipulo os projetos que têm relação naquele trimestre, monto um plano de ação. Eu explico tudo isso muito melhor no meu programa, o Laboratório de Produtividade. Se você tiver interesse, pode vir aqui que tem todas as informações lá, tá bom? Mas eu faço todo esse planejamento trimestral e aí dessa forma eu consigo enxergar 3 meses à frente. O que é interessante de todos esses processos de revisão? Vocês perceberam que vai de uma unidade pequenininha para depois uma unidade semanal que é um pouquinho maior, uma unidade mensal que é um pouquinho maior, uma trimestral que é um pouquinho maior, né? Quando a gente vai fazendo esses processos e vai fazendo revisões, você vai pegando um elemento dessa, vai diminuindo, vai diminuindo, vai diminuindo e dessa forma a sua revisão diária fica muito mais simples. Então é como se fosse uma boneca russa, sempre usa essa figura, né, de linguagem, porque se você imaginar uma boneca russa, uma matriosca, sabe que ela tem uma bonequinha dentro da outra e outra dentro da outra e outra dentro da outra. As revisões são assim, né? A unidade trimestral e aí dentro tem a boneca da revisão mensal, depois tem a de revisão semanal, depois a de revisão diária, né? E se você for fazendo esses processos de revisão com frequência, com certeza a sua organização vai caminhar muito melhor, a sua rotina vai ser muito mais tranquila, o seu dia vai ser muito mais harmônico e as suas atividades vão caminhar de uma maneira muito diferente. Então, se você ainda não tem uma rotina de revisão, busca estabelecer esse horário aí no seu dia a dia, que eu tenho certeza que isso pode fazer muita diferença. Você não precisa começar com muito tempo de revisão. Experimenta começar com 15 minutos diários, separar 30 minutinhos no seu final de semana para fazer sua revisão semanal, um pouquinho mais para dedicar a sua revisão mensal e ao longo do processo, né, ao longo dos dias, você já vai perceber a diferença que isso vai fazer aí ao longo dos seus meses, tá bom? Estipula a revisão, se tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu vou ter prazer em ajudar você. Se ainda não assina o canal, demorou, vem cá para ficar sempre atento quando eu postar vídeos novos. Um beijo e até o próximo.